Nome que está acima de toda doença, de toda dificuldade. Não há nome maior que o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu não sei se o louvor fez uma conexão aí com a mídia, porque eu vou pregar. Jesus, descanso para a alma. Aleluia. Jesus, descanso para a alma. Ai, são dias tão corridos, não é? Dá para você, por um momento, fechar os teus olhos. Isso é uma técnica que a psicanálise, a psicologia usa para poder tirar aquela inquietação. Você pode, por um minuto, fechar os teus olhos. Talvez você ainda está com a tua alma agitada. E agora você inspirar. E depois você soltar esse ar. Confiando que o Senhor é o autor e consumador da tua fé, da minha fé. Confiar os teus dias a Ele. Você pode fazer isso. Declarar, ainda que em silêncio, mas na tua mente dizendo: Senhor, os dias estão tão agitados, eu estou agitada. Mas eu sei, Pai, que em Ti eu encontro descanso. Oh, rabadaramanarachere, manaramanarachere, manai. Santo, 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 santo. Jesus maravilhoso. Obrigada, Senhor. Nós louvamos o Teu nome. Louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Mateus capítulo 11, os versículos 25 ao 30. Eu vou ler os ímpares, eu peço por favor que a igreja leia os pares até o 30. Fala sobre o jugo de Jesus. O 25 diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. A igreja no 26. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O 28, a igreja. Algumas traduções dizem: os que estão cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Diga assim: descanso para a vossa alma. O 30, a igreja. Amém. Queridos, eu estava indo ao banheiro agora há pouco e eu senti muito, sabe, amor? O Espírito Santo ministrou muito ao meu coração que em 2026 nós precisamos do altar proclamar mais esse nome: Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo, ele nos move, ele move todas as coisas. E no dia 14 de dezembro, eu já estava com essa palavra para pregar para a igreja: Jesus, descanso para a alma. Só que quem veio viu que o Senhor fez um mover aqui, que havia a necessidade de nós nos quebrantarmos, de nós nos humilharmos por tudo que estamos vivendo como igreja mundial, não é só brasileira. Muita coisa se perdeu ao longo do caminho. A igreja hoje ela tem recursos maravilhosos que nós precisamos saber usá-los. Senão a gente se perde. Senão a gente acha que a gente é alguma coisa. Os recursos que o Senhor nos dá hoje com um telão grande. Tem algumas igrejas que têm aqueles painéis enormes de LED. Glória a Deus por isso. Uma mídia maravilhosa e nós temos, para a glória de Deus. Cada dia eles se aprimoram mais. Mas eu penso que a gente precisa estar muito ligado.
técnicas de luz. A gente precisa estar ligado com tudo isso. Nada disso pode roubar a essência que vem do alto. Pelo contrário, essas coisas precisam estar ligadas em Deus, para que cada dia mais a luz de Jesus brilhe. E aí, eu tinha essa palavra para pregar dia 14, o Senhor fez um mover, nos levou à humilhação, a quebrantamento, e eu vi, algumas pessoas me mandaram depois, que algumas igrejas também viveram isso. E eu falei, a Jesus a glória, o Espírito Santo é quem conduz a obra dele na terra, e ele foi movendo para isso. Mas aí não sei quantos vieram domingo passado. Quantos vieram domingo passado? Eu fiquei muito impactada com aquela palavra que o apóstolo trouxe. Que lindo, que maravilhoso. Uma palavra aparentemente simples, mas tão poderosa. Quem é Jesus para você? Eu bebi, comi, me alimentei, teve sobremesa, porque falar de Jesus é algo muito poderoso. Foi quinta, culto de Natal. Quem é Jesus para você? E na mesma hora o Espírito Santo ardia em meu coração que nós precisamos proclamar mais. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O que Ele faz? O que Ele gosta? E aí, orando ao Senhor, eu falei, Senhor, aquela palavra do dia 14, é isso mesmo, porque eu sinto no meu espírito que o Senhor quer falar, porque é essa conexão. E outra coisa, gente, 2026, esse tema, a conexão com o céu vai ser algo muito poderoso. A gente sabe que o mundo está vivendo um caos espiritual. O Brasil, um caos financeiro, vem muita coisa por aí, e nós vamos estar vivendo uma conexão direta com o céu, e quem estiver vivendo uma conexão direta com o céu, não vai se embaraçar com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo não vai nos causar terror, e o Senhor está nos alinhando para isso. Mas uma coisa é necessária, nós precisamos saber o Deus a qual servimos, que Ele é amor, que Ele é justiça, mas que Ele é fogo. Que Ele é pai, que Ele corrige, que Ele dá direção. Nenhum pai que vê o filho se perdendo vai ficar aplaudindo e deixando o filho se perder. O pai chama para perto, o pai orienta, o pai corrige, mas é bem verdade que muitos querem fazer como aquele filho, quer viver um pouco lá fora, mas glória a Deus, que aquele que é do Senhor, na hora certa, o Espírito traz de volta. E vê que na casa tem provisão, vê que na casa tem amor, vê que na casa tem colo, tem abraço de pai, mas que também o pai corrige. Então eu percebo pelo Espírito que é esse tempo de nós fazermos a igreja conhecer mais o Deus a qual ela serve. O apóstolo dizia, e ele tem dito nesses dias, muitos vão se espantar, o que está acontecendo? Fulano não está mais aqui, ora aquele que estava na intercessão não está mais. Enfim, o Senhor está alinhando a igreja para um tempo maior. Mas a verdade é que a gente não pode levar a obra de Deus relaxadamente. Quantos têm zelo por tantas coisas, mas não têm zelo pela obra? Quantos dão importância tremenda para cuidar de algo, e o Senhor está dizendo, eu cuidei da tua família, eu cuidei de você, e cadê você? Isso é para mim também. Isso é para a igreja do Senhor. Então, se você não veio nessa pregação, quem é Jesus para você? Eu te dou uma orientação, vai lá, vê, ouve.
Porque a fé vem pelo ouvir. Talvez algumas coisas que você não tinha percepção, você vai passar a ter. Conhecer a Jesus como Salvador é maravilhoso. Porém, nós lemos aí no versículo 25, Ele quer revelar coisas do coração dele aos pequeninos. E sabe quem é o pequenino? Sou eu e você, quando nos colocamos em humildade na presença dele, dizendo: eu quero aprender mais de ti, Senhor. Maravilhoso, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me tirou de um poço de lamaçal. Tá, mas, como diz Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta só conhecê-lo como Salvador. Glória a Deus que você o conheceu como Salvador, mas Ele quer mais de mim, de você. Ele quer intimidade. Ele quer que você, quando alguém disser, como quando Ele perguntou para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Cristo? Quem dizem os homens? E a gente precisa ter a revelação pelo Espírito, como Pedro revelou, porque não foi carne nem sangue, foi o Espírito. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Revelar coisas do coração dele para nós. Imagina isso, evangelista Daiane. A gente diz: quem sou eu, evangelista Lé? Quem sou eu? Mas é para nós mesmos, Mateus, que Ele quer revelar coisas do coração dele para nós. Porque tem gente aí fora precisando dessa revelação. Tem gente aqui dentro precisando dessa revelação. Eu preciso, você precisa dessa revelação de quem Ele é e o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Aleluia! Mas aí, quando entendemos quem Ele é, passamos a viver o melhor estilo de vida que alguém pode ter. Conhecer quem Jesus é, porque o mundo, ele apresenta um estilo de vida, mas esse estilo de vida, na verdade, só nos leva para aprisionamento. Esse estilo de vida quer nos deixar presos a coisas que o mundo diz: olha, vem viver o melhor, e não é o melhor. O melhor é viver a vida de Deus em nós. O melhor não é ser aprisionado a algo que todo dia eu vou sentir falta e que, se eu fico sem, me traz aprisionamento. O melhor, Carmen, é conhecer a Jesus, porque todos os dias Ele vai revelando coisas do coração dele para nós. Esse é o melhor estilo de vida. Quando recebemos e entendemos esse desejo de proclamar o nome de Jesus, começa a arder aos quatro cantos. Onde estivermos, nós vamos querer declarar: Jesus me libertou, Jesus me salvou. Mas isso não é com peso, isso não é com aquela coisa chata. Caramba, ele só fala de Jesus, ela só fala de Jesus. Não, é falar de Jesus com equilíbrio, mas é falar de Jesus como Ele chegou até mim, até você, para que Ele chegue também a outro. É falar de Jesus lá na faculdade, é falar de Jesus lá no trabalho, é falar de Jesus na fila, mas não sendo chato, é aproveitando a oportunidade e falando dele, porque o nome dele tem poder. Esses dias eu me questionava: Senhor, eu sei que muitas vezes quando a gente vai falar Jesus, alguns já se retraem. Mas é bem verdade, quando o Senhor está querendo trazer alguém para perto, esse nome já vai libertando. Só em declarar o nome de Jesus, cadeias vão sendo quebradas, porque verdadeiramente o nome dele é poderoso. Aleluia! Vamos amar, falar mais de Jesus, proclamar mais o nome dele, declarar mais a graça, o amor, a bondade dele. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está vivendo nesse tempo, mas saiba, nada foge do controle dele. Ele tem o controle de tudo nas mãos dele, nada foge do controle dele. Tem gente que até gosta de vir à igreja, mas não recebe a Jesus, porque acha que vai ter uma vida chata. Não vai não, pelo contrário, tua vida vai passar a ter sentido, sem peso, sem fardo. Ah, pastor, acaba o problema? Não,
Não acaba o problema, mas Ele passa a carregar o fardo junto conosco. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. É sobre isso. A Bíblia diz, como eu falei que a fé vem pelo ouvir, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Enquanto eu estiver pregando, essa palavra vai como espada, cortando, trazendo clareza, tirando jugos, tirando pesos que você tem carregado. Porque a palavra de Deus, ela tem esse propósito. Ela é luz, ela é lâmpada para o caminho, é alimento. Você vai sair daqui hoje mais fortalecido, em nome de Jesus. Como estão os seus dias? Pastor, eu me converti, saiu alguns fardos, mas eu tenho carregado alguns pesos. Eu tenho carregado alguns pesos. Tem jugo ainda para sair. Esse jugo sai hoje, porque o Senhor Jesus está aqui para carregar com você. Você está no lugar certo. Você está em Betel, casa de oração. Aqui é lugar para restauração, para cura, para salvação, para libertação. Você está no lugar certo. Aleluia. O Espírito Santo está trabalhando nesse lugar, trazendo um renovo. Um novo vigor. Isaías 40, do 29 ao 31, por favor. A igreja vai ler bem bonito para eu respirar um pouco aqui. Isaías 40, do 29 ao 31. Por favor, a igreja. Para o jovem cansar, né? O jovem tem vigor. E a palavra está dizendo que vai ter hora que até o jovem vai cansar. Olha o renovo da águia. A águia chega a uma certa idade, que aí o bico já não tem mais aquele vigor todo. O que acontece? Ela vai bater com o bico, vai sangrar, mas depois vem um novo bico e ela vai subir mais alto, ela vai voar mais alto. O Espírito Santo está me usando para te dizer: se você continuar na presença, se você se continuar pequenino, você subirá a voos mais altos. Aleluia! Esse é o nosso Deus, Ele cuida de nós. Ele é Pai, Ele cuida, Ele é amor. A gente declara tanto, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz tremenda. Mas para quê? Para que eu e você tivéssemos vida. Esse é o Deus de amor. Ele todos os dias, está nos resgatando, todos os dias. A vontade de Deus para nós é a melhor vontade. A gente é que foge dessa vontade. Eu cheguei até Jesus com tantos fardos. E muitas vezes nós mesmos colocamos fardos em nós. Tem horas que tem fardos que Jesus até permite estar conosco para que nós venhamos a crescer. Quando esse fardo veio, o que o meu filho fez? O que a minha filha fez? Abandonou a fé, recuou, esqueceu tudo que eu fiz? Ou ele falou: Jesus, está pesado, mas eu não paro, porque o Senhor está do meu lado carregando esse fardo, eu não paro. Mas há o inimigo das nossas almas que quer que a gente pare, e aí lança setas. E o que a gente faz? Continua firme. Hoje uma pessoa me disse: eu não vou para a igreja porque eu caí de novo. Eu falei: vem como você está. Isso que o inimigo quer fazer, que você fique em casa, que você não se sinta merecedor. Vem para a igreja, porque você vai ser renovado na palavra. Ficar em casa é para quem não entendeu ainda quem é Jesus.
A igreja me feriu. Jesus, ele fere e ele tira a ferida. Jesus, ele também fere. Então por que você está dizendo que a igreja te feriu? A igreja é a noiva do Cordeiro. Nós estamos aqui para um ajudar o outro. Ficar em casa. Tem gente que eu conheço que queria muito estar aqui, mas está com enfermidade. Desejava muito estar aqui, mas está com uma enfermidade. Está na cama. A gente tem vigor, a gente corre, a gente luta. A luta vem e a gente enfrenta. Está profetizando enfermidade? Eu não. Acabei de falar, tem fardo que a gente mesmo que pega. A gente mesmo que traz. Como assim, pastora? Como é que eu trago fardo para mim mesmo? Às vezes tem gente insistindo em amizade que é para acabar. Jesus está falando, ama, mas fica longe. A gente está insistindo na amizade. E o Senhor está falando, por isso que carrega peso. Tem relacionamentos, o Senhor está dizendo, não é. Eu já dei para você que não é, mas você insiste. Aí fica com esse peso. Pastora, agora eu estou num trabalho, ó. Caramba, sobra dinheiro, mas não tem vida com Deus. Que trabalho é esse, meu filho? Não adianta. Eu posso dizer para você, não tem vida com Deus se não tiver relacionamento. E a igreja está incluída nesse relacionamento. Sabe por quê? Porque quando eu estou forte, eu ajudo o que está fraco. Quando eu estou fraco, o que está forte me ajuda. Não, agora que eu estou ganhando dinheiro, agora que eu vou ter o carro do ano, agora que eu vou ter... E vai ficar longe de Deus, não vale a pena. E a Bíblia diz, não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não importa como veio esse fardo. Se foi Jesus que permitiu ou se foi você que foi buscar o fardo. O Espírito Santo está aqui declarando, esse fardo sai se você quiser hoje. E Jesus caminha lado a lado com você. Há um novo caminho, um caminho excelente para nós, sem peso. Sem peso. Com Ele a gente até sente tristeza, mas ela é momentânea. Porque com Ele o jugo é leve, é suave. Parece que chega uma etapa da nossa vida que achamos que a nossa vontade é a melhor. Não, agora eu vou fazer do meu jeito. Ah, deixa eu falar para você, do jeito dele é melhor. Eu vou fazer do meu jeito. Do jeito dele é melhor. Ainda que doa, do jeito dele é melhor. Porque senão a gente começa a carregar fardos que não era para a gente carregar. Aí começa a casa a padecer. Aí começa a esposa a padecer. Começa os filhos a padecer. Começa a esposa a padecer. Por quê? Porque a gente insiste em carregar fardos que era para a gente entregar para Jesus. Tiago 1,14. Coloca, por favor, mídia. A igreja. Vamos de novo, para quem está em casa ouvir? Vamos lá. Concupiscências são desejos da carne. Concupiscências não tem nada a ver com o espírito, são desejos da carne. Então, a palavra de Deus está dizendo que a gente é tentado quando é atraído e engodado pela nossa própria vontade, pela vontade da carne. Muitas vezes enfrentamos peso e dificuldades que nós mesmos entramos por desejos nossos, por desejos que a carne pediu e não teve nada a ver com o espírito. E estamos dizendo muitas vezes, Senhor, eu faço a tua obra. Senhor, eu oferto. Senhor, nunca deixei de entregar um dízimo. E o Senhor está dizendo, e aí? E o Senhor está dizendo para você, você pegou um fardo que não era seu. Você está carregando ou tentando carregar algo que não é seu. É muito tremendo quando a gente vê
que alguém queria carregar a arca que não era para ser carregada daquele jeito. Às vezes a gente quer fazer algo e diz assim, mas eu estou fazendo a obra de Deus. E o Senhor está dizendo, mas eu não falei para você fazer isso. Mas isso não compete a você. A forma ou quem era para carregar não era contigo. Você está levando fardos tremendos e pesados e não está suportando porque você quer carregar aquilo que não é para você carregar. E quem está entendendo, dá um glória a Deus. Carrega aquilo que é para você carregar. Você foi chamado a líder em treinamento? Faça com excelência. Você foi chamado como líder de célula? Faça com excelência. Você foi chamado lá na recepção? Coisa linda a gente chegar e encontrar um abraço, encontrar um sorriso. Continue fazendo assim. Mas faça aquilo que está no tempo para você fazer. Não saia do kairós do eterno. Quando a gente sai do kairós do eterno, a gente começa a carregar pesos que não era para a gente carregar. O versículo 29 que lemos diz, Jesus dizendo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Como é importante a gente ler a Bíblia para entender essa mansidão e essa humildade do Senhor. Porque às vezes a gente confunde muito essa palavra manso e humilde. A gente que acha que o manso, ele vai em todo o tempo agir naquela ali, ó, naquela linha. E o humilde é aquele rasgado, aquele que a gente conota como pobre. Nada disso. Como é importante a gente conhecer quem é Jesus, qual é a mansidão dele, qual é a humildade que ele nos ensina. Porque a gente fica carregando fardos, porque a gente tem essa falsa humildade, essa falsa mansidão, porque a gente precisa aprender dele. Eu, por muitos anos, essa semana, a gente conversava com um casal, e eu lembrava que por muitos anos, sabe, eu padeci muito por não tomar posse daquilo que o Senhor tinha para mim. O Senhor chamar para você para fazer algo e você não aceitar aquilo que Ele está te chamando para fazer. Por muitos anos, eu tinha essa falsa humildade. Por muitos anos, eu rejeitava aquilo que o Senhor tinha para mim. Até que um dia Ele me chamou a atenção. Até quando você vai ficar fazendo ou não vai fazer aquilo que eu estou te chamando para fazer? Exercer aquilo que eu estou te chamando para fazer. Para de dizer para mim que não é para você, se eu estou dizendo que é para você. Como da mesma forma, às vezes o Senhor está dizendo, olha, não é tempo ainda de fazer isso, de botar a mão nisso. E tem gente botando a mão aonde não é para colocar e leva fardo pesado. Tome posse daquilo que o Eterno tem sobre a tua vida, porque no tempo certo, eu estou vendo Valéria agora, minha célula multiplicou, e Valéria agora vai viver aquilo que o Eterno já falou tanto com ela. Peso, fardo, e agora vai viver aquilo que de fato o Senhor já tem prometido há um tempo. Cuida com excelência. Ainda tem do lado, para a glória de Deus, alguém também que já entendeu e está lado a lado com ela. Que bom entender o tempo certo das coisas acontecerem. Que bom. E eu profetizo que você vai multiplicar muito, muito para a glória de Deus. Filhas que chegarão e você vai cuidar. Porque esse nome é muito profético. Curadas para gerar. Vão chegar lá doentes, serão curadas e vão gerar muitos filhos. Mas entendeu o tempo certo. Entendeu o lugar da dor. Ela voltou para a minha célula ferida. Mas também precisava, entendeu também algumas coisas. E não adianta, eu elogio, mando beijinho, estou usando um brinquinho aqui que ela me deu, mas meto o sarrafo quando Jeová manda, não meto não? Mas com carinho, com amor. Porque quem ama faz isso. Não. E com a peixeira do lado. Mas estou vendo um novo tempo.
Aceitou a disciplina, chegou ferida, entendeu. Ó, mas aqui está muito bom, mas aqui realmente errou. Não adianta, o líder está aqui, precisa estar aqui. Amém, pastora, vambora. E agora está aí, curadas para gerar a célula. Está novinha. Ela é tão incendiada que eu falei assim, ó, vai devagar, porque eu acho lindo o seu jeito, mas ninguém pode ver a célula como um fardo. Caramba, tem que comprar muita coisa assim mesmo, tem que fazer muita... Vai devagar. E eu falo, Renatinha, seja o freio dela. Eu sou pastora. Tá bom pra caramba. Casamento ali, ó, perfeito. Então entenda que o Senhor é aquele que quer alinhar as nossas vidas. Quer alinhar ministérios. Quer alinhar chamados. Mas a gente precisa deixar Ele carregar junto conosco. Aí Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ser manso como Jesus é ter o domínio do Espírito Santo. É não perder o controle. É falar na hora certa e calar na hora certa. Jesus, em meio daquela gente maldosa que eram os fariseus, eu acho tremendo, cara, as respostas que ele dá, eu falo, uau, esse é o meu Jesus. Ele dava a resposta certa, ele calava. Tinha hora que ele não vai falar nada, não é momento de falar, ó. Mas também quando era para falar, ele falava a coisa certa. Vamos ler aqui Marcos capítulo 11, os versículos 27 e 33, você vai ver como essa mansidão é exercida na hora certa e a humildade do Senhor. Marcos capítulo 11, do 27 ao 33, por favor. Você pode aplaudir a Jesus? Não vai ter hora que vai ter gente perguntando coisa pra gente, sabendo que é pecado, mas vai querer perguntar? A gente vai dizer assim, vem cá, tu não lê a palavra, não? Lê a palavra. E vai ter hora que a gente vai falar assim, ó. É assim, ponto. É assim, acabou. Ele disse que é assim, é assim. Ai. Muitas vezes eles tentavam colocar Jesus em aperto, mas ele, ó, na mansidão dava a resposta. Ah, vocês não vão dizer não? Porque vocês sabem que se eu disser que é de João, mas se eu disser que é dos homens, então, sabe de uma coisa? Não vou responder nada para vocês. Vocês querem resposta? Vão ficar sem resposta. Tem hora que a gente vai ter que fazer assim. Não tem resposta. Tá errado e pronto. Mas me fala por que essas coisas. Você pode dizer por que você pecou, por que você fez? Então, eu também não vou dizer por que está acontecendo essas coisas. Pastora, o negócio aí é Jesus, mansidão, humildade. Exercida na hora certa. A gente tem que aprender com Jesus, humilde de coração, alguém que tem um coração quebrantado. Humildade é coração quebrantado. Se Jesus está dizendo, é o melhor para mim. Um coração quebrantado aceita as instruções dele.
Alguém que tem o coração enaltecido, endurecido, não aceita. Tem um ditado aí que quer conhecer alguém? Quer conhecer alguém? Dê poder para ela. A pessoa era mansa, ou aparentava, né? Deu poder. Então, tá me liderando, né? Então, não quero mais você. Ô Nádia, estica esse olhão não, que já fizeram contigo lá na célula. E Jesus restaurou a tua sorte, meu amor. Porque pastores, nós podemos ter a falha porque somos humanos. Mas líder aqui, nós blindamos o líder. Liderado querendo fazer bagunça com o líder? Aqui não. Aqui não. A não ser que o líder está de firulagem, né? Aí a gente não vai dar essa honra para o liderado de ouvir, mas a gente vai pegar o líder, vem cá. Vem cá. Que nós, aqui tem muito líder de célula para nascer, muito líder em treinamento para nascer. Que nós venhamos a permanecer mansos e humildes como o Senhor. Dar resposta a Úrsula na hora certa, como aconteceu essa semana. Infelizmente, se tiver que sair, vai sair. É o Chaves que diz que fiquem os bons. É o Chapolin que fiquem os bons. Bom nesse caso aí é gente de coração quebrantado, tá? Bom é o de coração quebrantado. É que é tanta firulagem, gente, que a gente é muito firula, né não? A gente é muito firula. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tu imagina a célula da amada Nádia. Meu Deus, a gente viu o quanto ela deixava a casa dela, deixava o salão dela, ia atrás daquela que estava perdida, ia atrás daquela que estava com dor, fazia, acontecia. Aí começou a fazer faculdade, aí começou a delegar para alguns. O que aconteceu? A gente sabendo de tudo, a célula se une e resolve. A nossa líder já não é como antes, já vamos eleger uma líder. Coisa de Satanás, divisão e rebelião, é dizer para Jesus que o coração não está quebrantado. Aí me procuraram, Jesus, que coisa boa. Não tinha nem coordenação e supervisão ainda, então era com a gente mesmo. Então, pastora, nossa líder tá fraca, né? Eu falei, caramba, tá, né? Fazendo faculdade, se dedicando. Então, a gente já pensou aí numa... É mesmo? Tá, a gente vai reunir essa célula e a gente vai fazer uma cesta de chocolate para ela e a gente vai levar lá no salão dela e nós vamos surpreender essa líder dizendo: tu tá fraca, a gente veio aqui para te fortalecer. Tu tá fraca, mas tu já teve forte e me fortaleceu. Tu tá fraca, a gente quer te dar o braço, a água até cai, porque isso mexe com o coração de Deus. Alguém que cuidou de você, agora você está falando mal. Tem problema mulher não. Sem Jesus nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Jesus veio para dar sentido à nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus veio com o propósito de destruir as obras do inimigo. 1 João 3,8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O pecado entrou na humanidade. Com isso, nos colocou em prisões espirituais. Através de vícios, dores na alma, perdas. Jesus veio para destruir essas prisões e nos restaurar. Jesus veio para restaurar o que foi perdido, a comunhão lá do Éden. Jesus veio para restaurar, destruir aquele que quer nos destruir.
Segundo lugar, Jesus veio para nos dar vida. João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A Bíblia é clara, o inimigo das nossas almas é ladrão, é salteador, ele odeia a criação. O apóstolo falando isso, aqui pregando, ele nos odeia e é bom que ele nos odeie. Por que ele nos odeia? Porque nós queremos fazer a vontade do Pai. Ele odeia aquele que quer fazer a vontade do Pai. Pode nos odiar que nós vamos continuar fazendo a vontade do Pai. Betel está em transição, nós vamos prosseguir, porque tem pelo menos 3.000 vidas vindo para nós cuidarmos. É a hora, só Ele pode tirar o joio, só Ele. Ninguém, líder de célula, liderado, pastor, apóstolo, ninguém. Quem tira é Ele. Lucas 10:19, ó, faz assim, ó. Jesus nos dando, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda obra do inimigo e nada nos fará dano algum. A autoridade, Ele veio para nos dar autoridade. Quando aceitamos a Jesus, passamos até a vida dele em nós. Passamos a reinar com Ele em vida. Saímos de uma vida de peso, de fardo, para uma vida de vitória nele. Continua tendo lutas, continua, mas Ele nos faz mais que vencedores. Terceiro lugar, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Por favor, mídia. A igreja. Lucas 19:10. Será que eu não passei? Todo ser humano, até encontrar Jesus, tinha um vazio na alma. Tinha um buraco do tamanho do amor que Ele pode preencher. Quantos eram assim? Porque eu era assim. Jesus entra e traz resposta para nós. Eu já tinha ido a vários lugares. Eu já tinha ido a várias religiões. Eu já tinha recebido na minha casa algumas religiões, porque eu estava à procura de algo que satisfizesse a minha alma. E quando Jesus chegou, Ele fez isso. Ele traz, Rose, descanso para a alma. O peso sai com a chegada de Jesus, porque Ele não é religião, Ele é estilo de vida. Por isso, eu posso te garantir, mais uma vez, e dizer o melhor estilo de vida que um homem, uma mulher, um jovem, uma criança pode viver. O melhor. A gente lê em Mateus 9:36 que Jesus teve compaixão da multidão, que estava cansada e perdida como ovelha sem pastor. Às vezes acontece isso, tanta gente perdida, não sabe mais o que vai fazer. Não, vou para a direita. Não, na direita não vai. Não, a direita é melhor. Vai para a direita. Eu ia falar a outra parte, esqueci, era a outra, é essa. Vai para a direita. Para a esquerda não. Porque os da esquerda vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos. Até na Bíblia está que a esquerda, meu Deus do céu. E logo em seguida que Jesus está ali, vendo que a multidão está cansada, perdida, como ovelha sem pastor, logo em seguida Ele confere esse poder para os discípulos, de expulsar demônio, de curar toda sorte de enfermidade. Sabe o que é isso? Trocando o fardo do mundo pelo fardo de Jesus. Está vendo essa multidão? Está vendo essa multidão que está lá fora? Tem gente que vai vir que estava nas drogas. Uma mulher me procurou esses dias e falou: pastora, eu estou impactada. Depois do renovo, uma filha na verdade, não, foi ela mesmo. Pastor, eu estou impactada. Meu esposo saiu do renovo, já chegou em casa, jogou tudo fora. Tudo que aprisionava ele jogou fora. Até eu fiquei espantada, eu disse: dá para alguém que usa? Ele disse: como assim não serve para mim? Não serve para ninguém. Isso é obra que só Jesus faz. Não é renovo não, é Jesus. Lá no renovo é o Espírito Santo. Lá no renovo, porque nós não podemos isso. Ele pode.
Sabe o que é isso para esse homem? A troca de fardo. Andava lá, todo se rastejando, agora está aí lindão na presença do Senhor. Jesus quer trocar fardos nesta noite. Qual é o fardo que você tem carregado? Qual é o jugo que você tem carregado? O jugo do pecado, o jugo do mundo. Qual é o fardo? O texto que nós lemos diz que o jugo de Jesus é suave. Jesus sempre usou linguagens do povo, como a Nádia falou aqui. Ele usava a linguagem da agricultura. Ele usava essas linguagens para falar, para que o povo entendesse o que ele queria dizer. Jesus não ficava usando palavras toda rebustada, não, toda pincelada, não. Ele dizia a linguagem do povo, para o povo entender. E o jugo naquele tempo era uma peça que era colocada 2 bois e ali tinha um jugo. E aí, quando esse boi andasse, o outro boi ia ter que andar. Jesus está dizendo isso. Agora você não vai carregar sozinho, não. Agora, se você permitir, eu vou estar do teu lado. Vou estar do teu lado carregando esse peso junto com você. Lado a lado. E Ele é tão maravilhoso que Ele não mente e a gente não pode mentir. Continua problema, continua. Mas fica leve porque Ele está do lado, carregando conosco. Essa é a diferença. A gente continua passando por dores, mas aí fica leve, a gente chora. A gente fala, Senhor, está doendo, mas Ele diz, continua, porque eu estou levando juntinho com você. Tudo que vem de Jesus é diferente do mundo. João 14, 27, Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou a paz que o mundo dá. A paz de Jesus é uma paz muito e muito e muito e muito diferente do mundo. Muito! Ele tem a shalom do Pai. A paz que excede todo entendimento. É interessante que nesse texto que nós lemos de Mateus, 2 propostas eu vejo nesse texto. Primeiro, Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Então é necessário ter uma atitude de ir até Jesus, mesmo com fardo pesado, mesmo assim ainda ir até Ele. Mas depois que vai, Ele diz, e tomai sobre vós o meu jugo, e ao tomar o jugo dele, encontra descanso. É bem verdade que tem muita gente, você já deve ter ouvido isso, já ouvi muitas vezes. Até a esposa desse rapaz que eu falei falou para mim uma vez, nossa, eu venho a uma igreja tão pesada, mas eu saio tão leve. Saio tão leve da igreja. Só que aí é que está. Vem até Jesus, aí encontra alívio. Só que Jesus não quer só aliviar. Veio até Ele, eu venho, encontro um alívio. Só que quando sai, tem que levar junto Ele. Tem que levar o jugo junto dele. Tem que Ele caminhar junto. Porque só vir sentir alívio não vai resolver. Porque quando chegar lá fora, continua o peso. Agora vem, recebe alívio. Mas quando sai, tem que sair juntinho com Ele. Tem que deixar Ele colocar o jugo do lado. E os dois agora caminharem juntos. Aí sim, vem o descanso para a alma. Não é só o alívio, vem o descanso para a alma. Sabe o que a palavra diz sobre carga? Gálatas 6, de 1 a 3. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deve restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não seja igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Meu Deus, que palavra! Ninguém está aqui para julgar ninguém. A gente está para carregar também, juntinho com você. Levai as cargas uns dos outros. Que palavra tremenda da parte do Senhor para nós. Não é para julgar. Como que eu vou julgar uma pessoa que diz, olha, eu caí de novo, eu não vou para o culto hoje porque eu caí de novo, minha querida. Meu querido, você está em processo de libertação. Caiu de novo, vem com a queda. Deixa Jesus restaurar.
aqui, não tem ninguém aqui para te julgar. Primeiro quer tentar tirar a pedra, olha para si mesmo. Qual é o peso que você tem carregado? O louvor aqui. Qual é o peso que você tem carregado? O Espírito Santo, enquanto eu preparava esta palavra, o Espírito Santo ardia em meu coração também para que julgos de enfermidade caiam nesta noite. Talvez você não está caminhando porque veio sobre você uma enfermidade. E o Senhor colocava em meu coração para orarmos, para que esse jugo acabe, para que esse jugo cesse, para que esse peso saia da sua vida, para que você caminhe livremente. Pastor, eu me preparo para ir para a igreja, me dá um cansaço tremendo, é? Então eu vou te dizer, de Jesus não vem esse peso. Entrega para Ele. Qual é o peso que você tem carregado? Tiago 5,16, confesse os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para ser descurado. Muito pode a oração de um justo. Qual é o peso que você tem carregado na família? Pastora, como eu queria. Meus filhos junto comigo. Alguns filhos dizendo como eu queria. Meus pais aqui. Isso tem sido um peso para você? Entrega para o Senhor isso. Nós vamos orar por você que chegou aqui cansado, sobrecarregado, com peso, com jugo que não vem do Senhor. E o Senhor quer tirar esse peso hoje. Qual é o peso que você tem carregado? O que tem te sobrecarregado nesses dias? Vem hoje trocar esse fardo. Vem hoje trocar esse jugo pelo fardo, pelo jugo do Senhor, que é leve. Salmo 37,5, um salmo que a gente proclama tanto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Há pessoas aqui que precisam hoje tomar uma posição diante do Senhor. Há pessoas aqui que o Senhor entregou dons tremendos. Mas que adianta receber um presente? Eu fiz aniversário agora, eu vou falar para a glória de Deus. Eu conto para vocês, né, como eu era aprisionada a roupa e sapato. Eu ganhei tanta roupa, tanto sapato. E é por isso, eu fico vestida para o ano todo. Você pode glorificar o Senhor por isso? É 3 sapatos, é 5 vestidos, é perfume. Eu falo, Jesus, eu estou entendendo. Sim, eu falei isso aqui no último dia que eu falei de oferta. Eu era tão aprisionada com isso, que qual o problema? Meu aniversário eu botar a roupa do ano passado, qual é o problema? Vê se eu tenho condições de comprar um vestido na Cantão. Tem gente aí que sabe. O canto é de Jesus, né? Não sei o que é Cantão não, mas quando chega para mim ele fica abençoado. Não tem, eu passo nessa loja e digo, meu Deus, que tecido é esse que é preço de ouro? Olha aqui, gente. Você pode glorificar Jesus? Era um fardo evangelista que tinha na minha vida. Era um fardo evangelista Everaldo. Não, tem que ter 2 vestidos, tem que ter... O Senhor falou, entrega esse fardo. E aí, com um propósito de final de ano, eu falei para o meu esposo, não compramos roupa esse ano, vamos dedicar ao Senhor. E nunca mais faltou nada na minha casa, porque Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Você pode aplaudir a Jesus, vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia! Qual é o fardo que você tem carregado? Vem, deposita no altar do Senhor. É a família? São vícios? Você que está em casa também. Próximo culto não fica aí não, quarta-feira vem para cá. Como é precioso. Como é precioso romper, passar os primeiros minutos do ano na presença do Senhor. Vem, entrega esse fardo, não sai daqui com esse peso não. Entrega no altar do Senhor e sai deixando Ele carregar junto. Entrega esse pai, essa mãe no altar do Senhor. Entrega esse filho. Você irá declarar, eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.